Eu sou Renato Guimarães, sou gerente de comunicação do Greenpeace no Brasil e vou bater um papo com vocês sobre storytelling. Contar ou escutar histórias faz parte da natureza humana. A humanidade se construiu na troca de conhecimento, na oralidade, na troca de conversas. Se você pensar bem, antes da escrita ter sido criada, não havia outra maneira de as pessoas passarem informação, passarem lições, passarem ensinamentos que não fossem contando, pela oralidade, como se diz. Quando um líder tribal tinha que ensinar para os jovens como produzir fogo, ele provavelmente, ao reunir os jovens, ele dificilmente faria uma abordagem do tipo: pega a pedra X com a pedra Y, que tem essas características, choca ou bate uma pedra na outra, isso vai produzir uma faísca que vai cair na palha seca, isso vai produzir fogo. Muito provavelmente ele faria algo diferente. Ele diria: o Deus que criou nossos pais nos ensinou, nos deu esse segredo de como produzir a chama mágica. E essa chama precisa das pedras mágicas assim, e temos que fazer dessa maneira, e temos que produzir, e temos que guardar esse segredo divino contra os nossos inimigos. Obviamente, essa segunda abordagem é muito mais interessante. Com certeza, os jovens guardariam isso com muito mais força do que uma explicação técnica sobre duas pedras se chocando. Quando a escrita foi criada e depois desenvolvida pelas diferentes culturas, mudou a forma de você registrar história, de você passar conhecimento. Então não era mais apenas a oralidade, mas também tinha agora o registro por escrito. Pensa nos hieroglifos egípcios, que são imagens, mas ali contam tecnicamente como fazer, como era o cotidiano das pessoas. Então a forma de passar a história mudou, mas a história, ou contar histórias, permanece. Você está contando agora usando um outro tipo de ferramenta. Você tinha mais possibilidade de guardar a transmissão de conhecimento, mas a mágica de contar a história sempre permaneceu em todas as culturas. Você pensa em Jesus Cristo, né? Passando seus conhecimentos por meio de parábolas. O que as parábolas são? São histórias. O que é a história do bom samaritano? É uma história de uma pessoa que era originalmente não aceita por aquela sociedade, mas que faz um bem para o outro, para o próximo, sem pensar quem é o próximo. E aí tem uma lição profunda moral por trás disso. Se ele contasse isso tecnicamente, é importante que você olhe para o lado, que você proteja outras pessoas sem pensar em quem é. Seria interessante, mas não teria mesmo efeito de você contar a parábola, contar a história. Então, por que contar história? Por que o storytelling é tão poderoso? Primeiro, porque as histórias criam conexão emocional. Por mais que elas sejam baseadas em um conhecimento intelectual, quando a história é contada, dependendo da forma como ela é contada, ela cria imediatamente uma conexão emocional entre quem está contando a história e quem está escutando. Porque quem está escutando acaba relacionando essa história com outras experiências de vida que ela teve. Então, em termos de gerar engajamento, uma história é sempre muito mais profunda, interessante e engajadora do que a explicação técnica do que se quer que seja. As histórias também são, assim, eu diria que excelentes canais para fixar conceitos e ideias. Claro, você pode explicar tecnicamente o que for, mas se você consegue contar uma história por trás disso, a ideia principal que você está querendo levar adiante, o conceito principal, fixa muito melhor na cabeça das pessoas. Por exemplo, a empresa Patagônia, que é uma empresa especializada em roupas outdoor, para turismo de aventura, etc. Ele tem uma storytelling muito interessante. O storytelling deles é o seguinte: não compre se você não precisa. Antes de comprar, pensa se você pode reciclar ou reutilizar a roupa que você tem. Aí você pode me perguntar: mas que storytelling estranho, né? Porque ela é uma empresa de roupas que está dizendo não compre roupas. Mas isso é muito poderoso, porque isso está totalmente ligado à identidade de marca da Patagônia, que é trabalhar com sustentabilidade. Então, claro, se eu tenho duas empresas que vendem o mesmo tipo de produto, mas uma tem um apelo de storytelling que diz: não compre se você não precisa, recicle antes, troque com outros, é óbvio que eu naturalmente vou estar emocionalmente mais ligado a essa empresa.
E, sobretudo, porque eu vejo a coordenação entre uma coisa e outra. Então, todo storytelling da empresa é vinculado a essa identidade de marca. As histórias também são poderosas porque elas criam ou reforçam o sentido de pertencimento. Quando você cria esse vínculo emocional com a história que está sendo contada para você, mesmo que essa história pertença a outro, mas se ela te diz alguma coisa, você automaticamente criou uma ligação e ela passa a te pertencer também. Eu tiro como exemplo, por exemplo, a história da criação do Greenpeace. O Greenpeace foi criado por um grupo de pessoas, algumas se conheciam, outras não, que resolveram se juntar para protestar contra um teste nuclear que será feito pelo governo americano no mar próximo ao Canadá. E aí foi criado qual é a história por trás disso que levou tantas pessoas a se identificarem com aquele grupo de pessoas. É a história de que nós, pessoas comuns, temos o direito e a capacidade de peitar, de desafiar os poderes. E como é que a gente faz isso? A gente aluga um barco, na casa nem aluga, a gente conseguiu um barco de forma voluntária e vamos navegar até o lugar exato onde a bomba vai ser solta. E vamos usar com nossos próprios corpos um testemunho do erro que existe aí. A história por trás disso é poderosíssima, porque capturou o momento da história da humanidade que as pessoas estavam fartas de governos e empresas tomando decisões de guerra e de destruição sem ouvir as pessoas. Então, quando aquele grupo de pessoas foi até lá, ele criou automaticamente uma conexão mental. Então, quando o barco saiu, existe um documentário que mostra isso claramente, saiu para ir até a região onde seria feito o teste nuclear, havia centenas de pessoas no porto dando tchau, ajudando, colaborando de alguma forma, pessoas que se identificaram com aquilo. Então, histórias criam essa conexão, que tem a capacidade de criar essa conexão. No caso, o Greenpeace ajudou a criar uma das instituições de proteção ao meio ambiente mais conhecidas do mundo. Mas isso pode servir tanto para uma organização como o Greenpeace, como as pessoas se juntarem para revigorar a praça da vizinhança que está abandonada. Com a storytelling por trás disso, essa praça é nossa. Nós temos que nos juntar. É um espaço para as crianças, é um espaço para o futuro, é um espaço de respiro da comunidade. E várias pessoas, mesmo que não se conheçam, se vinculam emocionalmente a essa história de recuperação e de intervenção no espaço que é público. Nos anos 40, um antropólogo especializado em temas de simbologia, um especialista em temas de simbologia, chamado Joseph Campbell, configurou, trabalhou esse conceito da jornada do herói, que, segundo ele, é um elemento fundamental de todo o processo de contação de história em praticamente todas as culturas da humanidade, tanto orientais quanto ocidentais. Mas, basicamente, o que ele diz é o seguinte: o ciclo narrativo, ele parte da ideia de que uma pessoa, um grupo de pessoas, saem do seu cotidiano de alguma forma, são desafiadas ou se desafiam a sair do seu cotidiano de alguma forma. Nesse processo de sair do seu cotidiano, vão ser orientadas, ajudadas por algumas pessoas e atrapalhadas por outras. Vão encontrar vários problemas no seu percalço, no seu caminho, provavelmente vão cair em algum momento, vão se levantar novamente e vão finalmente conseguir alcançar, seja lá o que for que as levou a sair do seu lugar. Dito assim, eu estou simplificando demais o que é a jornada do herói, mas a ideia é o ciclo do desafio, do caminho que você segue, das dificuldades e oportunidades que surgem e finalmente você alcançar aquele objetivo ou perceber que aquele objetivo não era o real e buscar uma alternativa. E aí você encontra isso. Onde é que você encontra a jornada de herói? A história de Jesus Cristo é essa. A história dos grandes líderes é essa. A história de Mahatma Gandhi é essa. A minha história é essa. Quantas vezes a gente não se sentiu compelido a fazer alguma coisa, contou com ajuda, encontrou várias dificuldades, chegou até o final, consegui. O que o storytelling moderno faz é pegar essa jornada do herói e trazer isso para ajudar a gente a construir histórias que sejam motivadoras, que as pessoas consigam perceber esse fluxo, né? E o que faz uma boa história? O que faz uma história ser boa? Eu diria que a primeira coisa é que uma boa história é autêntica. Uma boa história vem de dentro. Ela permite que a outra pessoa perceba a sua essência de alguma forma, seja corporativa, seja pessoal. Ela até nem precisa ser verdadeira, no sentido que ela não precisa ser uma história real que aconteceu. Pode ser uma ficção, desde que uma metáfora, algo que represente o que você quer dizer, desde que o outro lado esteja consciente de que é uma metáfora e que a história que você está contando, embora não seja
real na sua essência, ela personifica o que você acredita. Na boa história, ela tem uma narrativa coerente, se possível com começo, meio e fim, mas ela tem que pelo menos levar a pessoa a sair de um ponto e chegar a algum outro ponto. Essa coerência narrativa é algo também super importante. Um bom contador de história conhece a sua audiência, sabe para quem a história está sendo contada. Eu não conto uma história no geral, eu conto uma história pensando em quem está me escutando. Até o exercício que eu sugiro fazer, que eu acho que é bem interessante, é você registrar a sua história, ou a história que você contar, e depois reescrevê-la ou repensá-la pensando, por exemplo, numa audiência de crianças do 2º ano fundamental, 8 anos de idade. Como seria essa história contada para crianças de 8 anos de idade? Como seria essa história contada para adolescentes da periferia de São Paulo? Como seria essa história contada para aposentados? Como seria essa história contada, sei lá, para jovens de 18 a 25 anos universitários? Sei lá. Para te obrigar a pensar que a história é sua, porque ela reflete algo que você quer transmitir, mas ela fundamentalmente ganha significado quando chega ao outro lado. Quando a pessoa do outro lado consegue decodificar, entender, criar vinculação. Então te obriga a se colocar no lugar da pessoa que está ouvindo a história. Te obriga a sair da sua zona de conforto. E o que tem a ver contar história com liderança e inovação, eu diria que tudo a ver. Assim, um dos aspectos fundamentais para mim de liderança é a capacidade de contar histórias. Por quê? Claro, quais são alguns elementos de liderança em qualquer aspecto da vida? Um líder inspira. Um bom líder inspira. Um bom líder ajuda a desenvolver algum tipo de alinhamento. Um bom líder estimula, né? Ajuda os outros a dar o passo seguinte. Um bom líder escuta e aprende do que está sendo escutado. Um bom líder estimula a aprendizagem, porque a aprendizagem vai ajudar a criar outros líderes. Tudo isso para mim são elementos de quem está contando histórias. Você escuta, você inspira outros, você aprende, etc. Isso é tão evidente, inclusive, para algumas empresas, que, por exemplo, a Nike considera todos os seus senior managers como storytellers. Eles chamam de corporate storytellers. Ou seja, todo manager na Nike tem que ser capaz de, ao caminhar pela organização, descobrir histórias para ser contadas. Ele tem que ser capaz de contar histórias, antes de mais nada. E o que tem a ver com engajamento? De novo, tem a ver com a capacidade de criar vínculos emocionais com o que a gente está contando. Esse vínculo emocional é o que fundamenta qualquer processo de transformação. Para terminar aqui, eu gostaria de lembrar que as histórias estão por aí. Isso é outra coisa legal com a história. Você não precisa comprar, você não precisa encomendar, as histórias estão por aí. O que você precisa fazer? Circular, falar com as pessoas, bater papo, conversar, capturar. É assim, o líder tem que estar o tempo todo escutando. Histórias geram conexões, e são as conexões que mudam o mundo. Obrigado.